Fala pessoal, estamos aí para mais uma aula virtual nossa, né? Enquanto a situação estiver desse jeito, é a maneira que a gente tem de ter nossos encontros e manter aí o conhecimento. Torcendo muito para que as aulas presenciais retornem, que é sempre interessante, né, as aulas por conta da interação de professor-aluno, entre aluno-aluno, isso é sempre muito estimulante também. Bom, mas como a gente agora é a maneira que a gente tem da gente manter esse contato, né, e dar continuidade ao conteúdo, então vamos lá. Vamos dar continuidade então aqui à matéria de fisiologia, o conteúdo de fisiologia, né, e o sistema que a gente está estudando agora é o sistema músculo-esquelético. E o sistema músculo-esquelético, né, ele é composto aí pelas fibras musculares esqueléticas que a gente viu na aula passada, e essas fibras musculares esqueléticas normalmente elas estão associadas a movimentos voluntários. E por conta disso, né, a gente vai encontrar uma estrutura chamada neurônio motor. O que vem a ser esse neurônio motor? Ele está representado aqui, ó. O neurônio motor, ele tem o corpo, né, que está lá na outra extremidade, na medula, na nossa medula espinhal, né, e ele segue seu axônio pelos feixes nervosos até chegar aqui nas fibras musculares. Então, a gente vai ter, para cada fibra muscular, a gente tem um neurônio motor, que ele é o que vai ser o indicador de que se essa fibra vai contrair ou vai se manter relaxada. Então, o neurônio motor é o comandante da fibra muscular, né? Esse processo ele vai depender de uma série de situações, como, por exemplo, comandos voluntários que vão vir lá do centro motor do nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu quero fazer um movimento de contração do bíceps braquial, né, eu vou fazer um movimento de contração do bíceps braquial, eu vou precisar que um comando ative os neurônios motores das fibras do bíceps braquial para que ele possa se movimentar, tá? Ok? E como é que isso acontece? Então, eu tenho lá, está lá o meu neurônio, né? Esse neurônio ele vem, né, pelo axônio e ele chega lá em terminações que a gente chama essas terminações de botão sináptico, como vocês podem ver aqui, né? Esse botão sináptico, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura, né, que é a terminação daquele neurônio motor. Lá para cima, você pode observar, nós temos o axônio, né? A terminação do axônio, então, é esse botão sináptico, certo? Esse botão sináptico, uma das principais características dele é ele ter uma série de vesículas que contém neurotransmissores, né? Como isso aqui é uma ligação entre um neurônio motor e uma fibra muscular, o neurotransmissor específico aqui se chama acetilcolina. E essa acetilcolina vai ser importante, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Aqui na parte inferior, você já observa uma porção da fibra muscular, né? E aqui, né, numa cor meio azulada, você observa o sarcolema. Se você lembra da aula passada, o sarcolema ele é o quê? A membrana da fibra muscular. Só que nessa porção aqui, próxima ao botão sináptico, o que acontece com o sarcolema? Ele tem uma série de invaginações. E essas invaginações existem para aumentar a superfície de contato. Além disso, essa região ela possui uma estrutura proteica chamada receptor de acetilcolina. Então, em toda essa região aqui, está repleto de receptores de acetilcolina. Por isso, essa parte do sarcolema, essa parte ali que você está vendo, ela é chamada de placa motora. Então, a porção do sarcolema que tem receptores de acetilcolina e que está próxima do botão sináptico, a gente chama de placa motora. Se você reparar bem também, tem uma região aqui azul escura que está entre o botão sináptico e o próprio sarcolema. Essa região a gente chama ela de fenda sináptica. Por quê? Porque a membrana da fibra muscular e a membrana do neurônio não estão em contato. Existe ali um pequeno espaço, uma fenda, e a gente chama isso de fenda sináptica, tá? Bom, o que vai acontecer lá? Então, quando aquele neurônio motor receber um estímulo, por exemplo,
Imagina que aquele neurônio motor é um neurônio motor que inerva uma fibra do bíceps. Aí eu tenho um comando, contrair o bíceps braquial. Esse neurônio motor vai ser ativado através de um potencial de ação. Esse potencial de ação vai viajar pelo axônio, vai chegar até aqui o botão sináptico, e o botão sináptico vai fazer o quê? Essas vesículas de acetilcolina vão liberar acetilcolina na fenda sináptica. E aí a acetilcolina, por sua vez, vai atravessar essa fenda sináptica e vai se ligar aos receptores de acetilcolina encontrados na placa motora. Vamos ver mais ou menos como que isso acontece. Bom, aqui está uma representação do receptor de acetilcolina. Lá naquela extremidade está o receptor de acetilcolina em repouso, ou seja, não há acetilcolina. O receptor, o neurônio motor, não liberou acetilcolina e, portanto, o receptor está em repouso, não está ligado. Aí, por algum motivo, né, aquele neurônio motor teve lá um potencial de ação e liberou sua acetilcolina. Liberou sua acetilcolina, ela vai se ligar ao receptor. Quando se liga ao receptor, se você reparar bem, o receptor mudou de forma. Olha lá, ele tinha um formato onde ele estava fechado e passou a ter esse formato aqui onde ele está aberto. Essa abertura é que vai permitir ali a passagem de íons, principalmente do íon sódio. Não é só íon sódio, mas a gente vai focar aqui no íon sódio para simplificar um pouco a explicação. Bom, então por ali vão passar uma série de íons, principalmente o íon sódio. Removido a acetilcolina, no momento em que a acetilcolina parar de ser liberada pelo neurônio, eu vou ter a retirada da acetilcolina dali por uma enzima chamada colinesterase. Essa enzima, ela quebra a acetilcolina e aí o que vai acontecer com o receptor? Ele vai retornar ao seu estado de repouso, tá? Então, toda vez que eu preciso contrair uma determinada fibra muscular, aquele neurônio motor tem que liberar a acetilcolina se ligar ao receptor, o receptor se abrir, essa abertura do receptor permitir a entrada dos íons sódio e com isso vai proporcionar a contração muscular. Mas vamos observar isso com mais detalhe, afinal de contas a gente está estudando fisiologia, que é o funcionamento. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem aqui que está esquematizada, né? Isso aqui obviamente não é a estrutura exata, mas é para a gente poder entender o funcionamento. Lá na parte superior, em azul claro, você está vendo o botão sináptico, né? Dentro desse botão sináptico está cheio de bolinhas azuis escuras, e essas bolinhas azuis escuras estão representando aí a acetilcolina. Aqui no meio, o que você observa? O sarcolema, né? A membrana da célula muscular. E tem essa estrutura em azul aqui, que está em vários tons de azul, que é o receptor de acetilcolina, um esquema do receptor de acetilcolina. Uma coisa que é importante você notar é que eu tenho aqui em bolinhas amarelas uma grande quantidade de íons sódio, que estão na parte externa da célula. E aqui dentro da célula, nós temos uma quantidade bem menor de íons sódio. Então eu tenho ali um gradiente de concentração. Eu tenho muito sódio no lado de fora da célula e pouco sódio aqui do lado de dentro da célula. Mas esse sódio não tem como transitar. Bom, o que vai acontecer? Quando eu tiver o potencial de ação lá naquele neurônio, ele vai liberar acetilcolina. A acetilcolina vai atravessar a fenda sináptica e vai se ligar aos receptores. Ligados aos receptores, eu vou ter uma mudança na formação. Olha lá, surgiu aqui uma fenda no meio desse receptor de acetilcolina. E essa fenda é essa fenda que vai permitir que os íons de sódio entrem, tá, para a parte interna da célula. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender melhor. Ok? Então vamos lá. Olha só, eu tenho então lá em cima a fenda, o botão sináptico, né? Eu tenho a fenda sináptica, eu tenho aqui na parte do meio,
eu tenho o sarcolema e eu tenho a parte interna da célula. Lá do lado de fora, eu tenho muito mais íons sódio do que do lado de dentro. Como eu tenho muito mais íons sódio, e o sódio é um cátion, é um íon positivo, o que isso interfere? Interfere no seguinte, olha aqui, no lado externo da membrana, eu tenho mais cargas positivas do que no lado interno da membrana. Então, olha lá, eu tenho muito mais cargas positivas fora do que dentro da membrana. Então, eu digo que essa membrana está polarizada, ou seja, ela apresenta um polo positivo e um polo negativo. Essa membrana polarizada, a gente também pode dizer que ela está em repouso. Então, essa região da membrana que a gente chama de placa motora, ela está polarizada ou em repouso. Por quê? Porque eu tenho uma grande concentração de íons positivos na parte externa e tem uma baixa concentração de íons positivos na parte interna. Então, ela está polarizada. Mas aí, o que a gente viu? Liberou acetilcolina, abriu o canal. Com a abertura do canal, eu tenho a entrada dos íons de sódio. E por que os íons de sódio vão entrar? Eles vão entrar exatamente porque eu tenho um diferencial aí de concentração, né? Eu tenho muito mais íons de sódio do lado de fora do que do lado de dentro. Então, esses íons de sódio entrando, eu vou começar a igualar a concentração de íon sódio. Eu vou começar aqui a igualar a concentração de íons sódio que estão na parte externa com a parte interna. E aí, se eu tenho uma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas semelhantes, o que vai acontecer lá? Eu não vou ter mais os polos. Eu agora terei uma despolarização da placa motora. Ou seja, eu não vou ter mais diferença de potencial. Eu terei quantidades quase iguais de cargas positivas dentro e fora dessa célula. E aí, essa membrana passará a estar despolarizada. Essa placa estará despolarizada. Esse fenômeno, a gente chama ele de potencial de placa. Tá? Potencial de placa. Por quê? Porque ele está ocorrendo na placa motora. Ok, mas a célula muscular, ela não é composta só da placa motora, ela é muito maior, né? O sarcolema é muito maior do que a placa motora. E esse processo, ele precisa seguir pela membrana. Como é que isso acontece? Então vamos ver aqui esse desenho aqui. Esse desenho tem uma estrutura, olha lá, onde eu tenho lá na extremidade, né, eu dei meio que um zoom, né, você tem lá uma representação do botão sináptico, em azul claro, né, e dentro do botão sináptico eu tenho as vesículas com acetilcolina em azul escuro. Aquela linha meio alaranjada representando a placa motora, né, aquela parte do sarcolema, e ela está cheia ali de receptores. E se você observar, né, do lado de fora tem quadradinhos azuis representando as cargas positivas e do lado interno nós temos quadradinhos vermelhos representando as cargas negativas. Só que conforme eu vou liberando acetilcolina, vai acontecendo aquela despolarização da placa. Essa despolarização da placa segue a placa toda e chega na sua extremidade. E na sua extremidade o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma estrutura desse tipo aqui. Na verdade, uma não, vou encontrar várias estruturas desse tipo. Essa estrutura ela é chamada de canal de sódio voltagem dependente. Então vamos entender isso. Canal de sódio voltagem dependente. Por que isso? Olha lá, aqui também no sarcolema eu tenho cargas positivas em maior quantidade fora do que dentro da célula. E isso me gera uma polarização. Olha aqui, ó, positivo, negativo. Eu tenho também uma polarização. Então, além da placa motora que estava em repouso, o sarcolema também está em repouso. Só que ocorreu uma despolarização do sarcolema. Essa despolarização do sarcolema, quando chega
desculpa, da placa motora, quando essa despolarização da placa motora chega ao sarcolema, né, eu vou causar uma despolarização do sarcolema também. E aí o que vai acontecer com o canal de sódio voltagem dependente? Ele vai se abrir. Então olha só, você pode observar aqui, vou voltar. Estava polarizado, ele está fechado. Olha lá, a estrutura totalmente fechada. Polo positivo, polo negativo. Aí o que eu fiz? Despolarizei. O que acontece? Esse canal se abre. E esse canal se abrindo, ele permite a entrada dos íons sódio. E aí eu vou igualar a quantidade de íons sódio que tinha do lado de fora com a quantidade que tinha do lado de dentro. E aí, olha só, o que vai acontecer aqui? Estava polarizado. Se eu igualei, vai despolarizar também. E o que eu vou encontrar nessa sequência aqui? Porque o sarcolema ele continua para cá. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar aqui outras estruturas chamadas canais de sódio voltagem dependente. E aí, cada canal de sódio voltagem dependente desse vai se abrindo e aí vai surgindo uma onda de despolarização ou potencial de ação. Então, eu preciso ter primeiro o potencial de placa, que vai acontecer lá na placa motora. Esse potencial de placa vai fazer com que os canais de sódio voltagem dependente se abram e isso vai fazendo a despolarização do resto do sarcolema, e aí a gente vai dizer que agora está ocorrendo um potencial de ação. E isso vai percorrer toda a superfície da célula. Tá? Ele vai penetrar através de estruturas chamadas túbulos T, que a gente já até estudou na aula passada. O que são os túbulos T? São aqueles tubos, né? A gente pode observar lá, o sarcolema tem algumas, como se fossem furos, né? Esses furos, né, eles atravessam toda a fibra muscular, né? E, na verdade, eles não são bem furos, né? Na verdade, eles são invaginações da membrana. A membrana penetra por ali. Então, quando o potencial de ação percorre o sarcolema, ele também entra pelos túbulos T e percorre esse interior da célula. E aí a gente tem que lembrar que o interior da célula, ele está, que o túbulo T ele está ligado aos retículos sarcoplasmáticos. E esses retículos sarcoplasmáticos são grandes reservatórios de cálcio. Então, quando a despolarização, né, quando o potencial de ação segue pelo sarcolema, entra pelo túbulo T, ele vai entrar em contato com o retículo sarcoplasmático. E quando ele entra em contato com o retículo sarcoplasmático, o cálcio que está armazenado aqui, né, dentro desse retículo, ele vai ser liberado para o sarcoplasma. E aí vai se espalhar cálcio pelo sarcoplasma inteiro. Tá? Então, o que a gente tem lá? Despolarizou a placa, potencial de placa vai gerar o potencial de ação, a despolarização da membrana inteira, do sarcolema inteiro. Essa despolarização entra pelo túbulo T, entrou pelo túbulo T, entra em contato com o retículo sarcoplasmático, que vai liberar cálcio, e aí a concentração de cálcio, que era baixa dentro da fibra muscular, passa a ser extremamente elevada. E daí? E daí o seguinte, vamos voltar ao nosso sarcômero que a gente falou um pouco na aula passada. Aqui eu tenho uma imagem mostrando dois sarcômeros, né? Então o sarcômero é aquela estrutura que ela é delimitada por duas linhas Z. E cada linha Z dessa está ligada a uma série de filamentos finos, né, representados aí. E entre cada filamento, cada dupla de filamento fino desse, eu vou ter filamentos grossos, né? Na aula passada eu cheguei a comentar que os filamentos finos, a principal proteína que existe neles se chama actina. Então a principal proteína do filamento fino se chama actina. E o filamento grosso, a principal proteína que se chama é miosina. Mas não são as únicas proteínas, eu cheguei a frisar isso, né? Então eu vou dar um zoom agora para a gente observar o filamento fino como que ele é. Olha só, essa aqui é uma representação do filamento fino. Então, você pode observar que em verde, essas bolinhas verdes, todas essas bolinhas verdes aqui, são moléculas de actina que estão aglutinadas, formando o filamento.
Então, a parte principal do filamento, ela é formada por actina. Porém, eu vou observar que tem uma estrutura aqui rosa, ó, que é chamada de troponina. É uma outra proteína. É uma proteína que ela tem 3 partes, né? Ela é formada por 3 porções. Porções essas, cada um tem uma função. Mas a gente chama ela, de uma forma geral, como troponina. E tem uma outra representada aqui numa cor mais escura, num azul escuro, que é uma proteína chamada tropomiosina. Então, o filamento fino, além da actina, que é a principal que forma ali, ela vai ter várias troponinas, né? E ela vai ter a tropomiosina, que é filamentar, né? E você vê que a tropomiosina, ela meio que atravessa aqui, ó. Tá vendo? Ela atravessa, ela cobre um pouco do filamento de actina. E qual a importância disso? Então vamos lá. Olha só que interessante. Na figura lá da extremidade, o que você está observando? Você está observando aqui em verde embaixo, tem o filamento grosso, a miosina. Tá? E lá em cima, está representado em roxo e em vermelho, né, e amarelo, nós temos ali a troponina, a tropomiosina e a actina. O que está acontecendo ali? O filamento grosso está tentando, a miosina está tentando se ligar à actina, mas ela não consegue. Por que ela não consegue se ligar? Porque a tropomiosina está exatamente nessa posição onde o filamento grosso tenta se ligar. Então, a tropomiosina está ali. E daí? Como é que faz, então? Como é que eu posso ter uma interação entre o filamento fino e o filamento grosso se a tropomiosina está ali atrapalhando? Aí a gente tem essa segunda figura aqui. Quando ocorre a presença do cálcio, né, quando aumenta a concentração de cálcio no meio intracelular, no sarcoplasma, esse cálcio vai se ligar à troponina. E quando ele se liga à troponina desloca a tropomiosina. E quando desloca a tropomiosina, permite que o filamento grosso, olha lá, permite que a miosina se ligue à actina, né? Porque eu removi aquela proteína que estava impedindo a interação. E quando a actina se liga à miosina, ou melhor, a miosina se liga à actina, a gente forma o que a gente chama de ponte cruzada. E é a partir daí que eu vou poder ter o processo em que vai ocorrer a contração muscular propriamente dita, né? Então eu preciso que o cálcio seja liberado pelo retículo sarcoplasmático, né? Quando o cálcio se liga à troponina, ele vai fazer com que a tropomiosina mude de posição e isso facilita, né? Isso permite que a miosina e a actina se liguem. Tá? E para o cálcio ser liberado, eu preciso do potencial de ação, preciso de todo aquele processo que começou lá com a liberação de acetilcolina na placa motora. Mas e aí? E como acontece? Então eu tenho aqui esse ciclo aqui da contração muscular, né? Então vamos lá. Se eu observar a primeira figura aqui em cima, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o seguinte: eu tenho a miosina, que ela é uma proteína que ela possui 2 cabeças, né? Então ela tem 2 porções que a gente chama cabeça e uma porção que chama filamento. A cabeça ela está lá em cima, ligada lá na actina. A parte filamentar dela está formando o filamento grosso, que está representado aqui numa cor meio laranja. O que acontece? A cabeça da miosina, ela pega um ATP e ela quebra esse ATP. Ela quebra esse ATP e mantém dentro dela o ADP e o fosfato. Então a gente diz que essa cabeça de miosina está energizada, tá? Então a cabeça de miosina energizada, ela é capaz de se ligar à actina, como está mostrando lá em cima. Quando ela se liga à actina, o que ela vai fazer? Ela joga fora, ela expulsa o ADP e o fosfato. E quando ela expulsa o ADP e o fosfato, ela faz esse movimento aqui. Ela está ligada com a actina, né? Ela está lá ligada com a actina e ela arrasta a actina junto com ela. Ela traz a actina junto com ela, mas ela só faz isso no momento em que ela joga o ADP e o fosfato fora. E aí, como ela arrasta a miosina, a actina, a gente tem que lembrar que a actina está ligada lá na linha Z. Então, quando puxa a actina, puxa a linha Z junto.
E aí, se você lembrar daquela figura anterior e da aula passada, né, o sarcômero está contido entre duas linhas Z. Então, como eu tenho miosinas para os dois lados, né, quando essa miosina puxa a actina, ela vai puxar a linha Z para o centro, né, vai puxar para o centro e vai fazer com que ocorra a contração muscular. Ok, ocorreu então essa contração muscular. Como é que vai ocorrer então o relaxamento? Bom, para ocorrer o relaxamento, eu preciso que a cabeça de miosina se desligue. E ela só vai se desligar se houver presença de ATP. Por quê? Ela vai se desligar da actina, vai se ligar ao ATP e vai se energizar de novo, quebrando o ATP em ADP e fosfato, que é aquela figura que está lá na extremidade, tá? Lá na outra ponta. Ela está energizada, mas desligada, certo? Ela é energizada e desligada, ela vai poder se ligar novamente à actina, né? Então ela se liga novamente à actina, ligada à actina, ela expulsa o ADP e o fosfato, expulsando o ADP e o fosfato, ela faz aquele movimento traciona o filamento fino, tracionando o filamento fino, vai tracionar a linha Z e vai aproximar as linhas Z, fazendo a contração muscular. Tendo ATP, ela vai se desligar de novo, e isso vai acontecer enquanto houver cálcio e ATP. Por que cálcio e ATP? Eu preciso do cálcio para o cálcio estar ligado à troponina, e com cálcio ligado à troponina, tracionamento, a gente chama de power stroke, tá? Power stroke, então, é o movimento da cabeça de miosina, na verdade, do pescoço da miosina, né? Trazendo a cabeça na direção do centro do sarcômero e, com isso, arrastando o filamento de actina, tá? No momento em que eu remover o cálcio, né, no momento que eu levar o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, o que é que vai acontecer? A tropomiosina vai voltar para o lugar e a miosina vai tentar se ligar com a actina e não vai conseguir, como a gente viu naquele slide anterior. E assim acontece o processo de contração muscular. Bom, como eu tenho feito em todo final de aula, né, eu deixo para vocês aí alguns contatos, né, redes sociais, para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa e também quem quiser dar sugestões, né? Como eu tenho falado para vocês, para muitos de vocês primeira vez que estão tendo esse tipo de interação, para mim também, então a gente está tentando aprender e tentando cada vez mais melhorar. Então, se puder, manda para a gente lá uma sugestão e a gente vai tentar atender essa sugestão. Outra coisa importante, assistir essas aulas não isenta você de estudar aquele material que no início do semestre eu recomendei para vocês, né? Então, como por exemplo, os cadernos referência do esporte, né? Lá tem esse conteúdo bem resumido também, você pode utilizar para complementar os seus estudos. Recomendo também o vídeo A Contração Muscular da UFRJ, que também tem uma explicação muito boa, né, sobre como ocorre essa contração muscular, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero realmente que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, pessoalmente, não só virtualmente, para que a gente possa dar uma sequência aí mais bacana para nossas aulas. Falou? Um abraço então para todo mundo.